Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos à nossa live de hoje. E como vocês já estão acostumados, hoje eu vou trazer para a prática, né, o que já falamos na nossa aula de terça-feira no YouTube. E o tema, só para dar uma relembrada, é como escolher as palavras certas em inglês, né? Muitas pessoas ficam com essa dúvida, qual palavra eu vou usar e como que eu faço para poder escolher? Será que tem algum macete? Alguma dica, né? Na verdade, eu vou dar aqui orientações de como que você pode fazer isso, escolher quais são as coisas que levam você a escolher as palavras certas na hora de falar, beleza? E vai ser através de perguntas, tá? Porque é na prática. Quais são as dúvidas que surgem na nossa cabeça? Eu deixei lá bem claro que existem vários tipos de palavras, grupos de palavras, por exemplo, né? Falei que palavras simples são nomes, né? Nomes de coisa, livro, book, que são substantivos, casa, house, né? Car, são palavras muito simples que a gente consegue, implementar de maneira muito objetiva. Agora, quando se trata, aí eu dei exemplo de palavras que geram dúvidas, de preposições, em português, né? Em, no, na, em inglês, in, on, at. Então foi sobre isso que a gente falou. Beleza? Então, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui é a diferença entre gravar e entender. Tá? Não é a mesma coisa, e quando você começa a entender a diferença entre algumas coisas, tá? Algumas coisas simples do dia a dia, você consegue dominar mais o processo. Então, quando a gente fala em gravar, o que é gravar? Gravar é quando você, vamos supor, quando você estava aprendendo os números. Você viu lá, 1. 2, você gravou. 2. 3, você estava gravando aquela informação. Entender, o que é entender? Entender é quando você consegue relacionar informações que você gravou. Gravar é o quê? Você aceitar o que é. É porque é desse jeito. É porque é desse jeito e ponto. Quando você relaciona aquilo que você gravou com uma outra coisa. Então, isso é entender. Eu estava lendo um livro ontem, antes de dormir, e ele explicou justamente sobre isso. Por exemplo, o livro estava falando sobre como que se aprende matemática e tudo mais. Na verdade, o processo de aprendizagem, ele ocorre em todas as partes, né? Não importa se é em inglês, matemática, história. Por isso que é muito bom a gente estar atento a todas as áreas. Mas basicamente o livro falava sobre o quê? Que, por exemplo, para você aprender matemática, você tem que fazer o quê? Você precisa tanto gravar quanto entender. O livro fazia essa analogia. Então, não há como você só entender matemática sem você gravar algumas coisas antes. Mas também não há como você gravar umas coisas antes. Não há como você só gravar. Por exemplo, gente que só decorou a tabela, né? A tabela não, a tabuada. Não há como só você gravar, senão na verdade você fica muito mecânico, você só lembra, você só decora. Então você tem uma parte que você tem que gravar e uma parte que você precisa entender. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, a diferença entre gravar e entender, o como que a gente pode fazer para poder conciliar as duas coisas. O livro falava algo que eu também concordo, que na verdade a chave para um bom aprendizado está no meio. Você tem que gravar algumas coisas, mas você também tem que entender. E como se dá esse processo, tá? Basicamente isso. E eu vou começar com um exemplo aqui bastante comum, vocês passaram por isso, todo mundo passou por isso. Vamos supor, quando você está entendendo, quando você começa a aprender matemática, né? E você tem, vamos supor, os pontos e retas. Então, o que você aprendeu? O que você gravou primeiro? Você gravou ponto. E depois você aprendeu, né? Você entendeu que uma reta é um conjunto de pontos. E depois você foi para um triângulo, para um quadrado e outras formas. Mas nenhum professor de matemática ficou filosofando com você sobre o que é um ponto. Ele falou, isso é um ponto. Ele colocou um ponto lá no quadro e falou, isso é um ponto. E aí ele explicou o que era uma reta.
Aí você, ó, uma reta é um conjunto de pontos. E aí quando você viu os pontos alinhados, você vai dizer, ah, tá, isso é uma reta. Então quando você gravou que era ponto, você simplesmente gravou, você aceitou que aquilo dali existia. Mas depois, quando ele foi aumentando o nível, foi para coisas mais complexas, você foi relacionando, ah, então, quando eu coloco vários pontos, eu estou criando uma reta. Aí você entendeu a lógica, sacou? Então, é basicamente isso que funciona. Existem coisas que a gente tem que gravar, você tem que saber que existe. Quando você está aprendendo uma língua, tem várias coisas que você vai gravar. Ah, substantivos, você tem que gravar, né? Então, por exemplo, casa, house, carro, car, essas coisas. Mas depois disso, depois que você grava, você começa a relacionar esses substantivos com outros, ver uma ligação. E aí você começa a, de fato, entender. Beleza? Então, é essa a primeira coisa. A diferença entre gravar e entender. Você só entende quando você relaciona, quando você vê uma lógica entre duas coisas. Então, a pergunta que não quer calar é: quais são quais são os elementos, quando eu estou falando de inglês, agora bora ser bem específico, quando eu estou falando de inglês, o que eu preciso gravar e o que eu preciso entender? Então, existem elementos que você vai precisar gravar, vai ter elementos que você vai precisar entender. Então, acho que essa é a dúvida lógica que surge na nossa cabeça. Se a gente aprende gravando e entendendo, né, essas duas coisas andam lado a lado, quais são, o que eu preciso gravar e o que eu preciso entender? Então aqui, ó. Por exemplo, vamos falar de grupos de palavras primeiro. Quando a gente fala de nomes, então tá lá. Livro, né? Book. Lei. Law. Por exemplo, você vai precisar gravar. Tá? Você às vezes você não consegue ver uma lógica, né? Na verdade, por exemplo, law, lei, talvez seja até parecido com lei em português, mas dependendo da sua associação, você nem consegue associar. Você, tá, law é lei. Book, uma hora você gravou. Tá? Quando você estava aprendendo a sua língua materna, por exemplo, teve uma hora que você precisou gravar. Ah, isso daqui, essa palavra significa isso. Você não estava relacionando com alguma outra coisa necessariamente. Você aceitou que era assim e ponto. Então, quando nós falamos de substantivos, você vai gravar. Então, esse é o primeiro nível. Você vai gravar, você vai ver a palavra e vai ver como é que se fala, como se pronuncia. Depois que você faz isso, o que vai acontecer? Você vai começar outras palavras, por exemplo, você vai começar a entender. Ainda mais no inglês, que tem muita relação entre palavras. Por exemplo, você tem book é livro. Agora, bookshelf, que é prateleira de livro. Então você... peraí. Então, book mais shelf. Tá, então prateleira, né? Para você colocar os seus livros. Você tem outras relações, como por exemplo, law, lei. Aí você coloca Y-E-R, lawyer, advogado. Entendeu? Então você primeiro grava algumas palavras, depois que você grava, você começa a estabelecer uma relação com outras palavras. E aí você ativa a sua memória. Sacou? Então, existe no primeiro momento, as palavras mais básicas, você precisa gravar. Então você grava e depois você começa a estabelecer uma relação. Verbos também, por exemplo, teach, que é ensinar. Na verdade, você aprende provavelmente você aprendeu professor primeiro, que é teacher. E aí depois de professor, né, teacher, você foi para teach, que é ensinar. Geralmente nesse caso a ordem é inversa, tá? Porque a primeira palavra uma das primeiras palavras que você aprende em inglês é teacher, professor. Então, teacher é R, professor. E aí você tirou a R e vira ensinar, o verbo ensinar. Então quando você aprende o verbo ensinar, você, então vem de professor, né? Então você acaba fazendo essa relação. Então, os primeiros elementos que você começa a gravar são esses, entendeu? Você vai gravar alguns nomes, algumas palavras, e depois disso você vai começar a estabelecer uma relação entre elas, beleza? Depois disso, o que a gente tem? Nós temos os tempos verbais. E a pergunta que surge é: tempo verbal, eu gravo ou entendo? Vai ser a lógica muito parecida com o que eu acabei de explicar aqui dos substantivos, dos nomes. Uma parte você grava,
tá? E depois cria a possibilidade para você entender, para você relacionar com outras coisas. Vamos supor, você começa com nos tempos verbais, você começa gravando. Então, se você começar, por exemplo, pelo Simple Present, você vai ter uma coisa que em português a gente não usa para pergunta, que é o do, né? Então, ó, do you speak English? Esse do é um auxiliar. A gente não usa auxiliar para fazer pergunta em português. Você vai ter que gravar. Você vai ter que saber que isso existe, sei lá, porque Deus quis assim. Então você vai gravar. Para pergunta em inglês, eu vou colocar o do. Beleza. Só que quando você começa a aprender, e aí, beleza, bora lá. Você gravou o que é o do. Do é um auxiliar que a gente usa para fazer pergunta no presente. Quando você for aprender o Simple Past, que você usa o did no lugar do do, você não vai precisar gravar. Olha só que legal. Falando de maneira assim, bem simples, né? Você vai apenas relacionar. E aí você vai entender. Se para pergunta no presente eu uso um auxiliar, então para o passado eu uso um auxiliar também. Só que eu vou ter que mudar o auxiliar. De do vira did. E para futuro, o Simple Future, eu tiro o did ou o do e coloco o will. Então percebe que num primeiro momento, quando algo é muito novo, que a gente não consegue estabelecer nenhuma relação, a gente tem que gravar. A gente precisa saber que existe. Basicamente isso. Isso existe e é desse jeito. Mas depois, o que vai acontecer? Você vai, depois que aquilo dali você grava, tá na tua cabeça, bem claro, você começa a relacionar com outras coisas. E é por isso que eu sempre bato na ideia de você tem que dominar os tempos, porque uma coisa importantíssima no inglês é a ideia de auxiliares. Quando você entende a ideia de auxiliar, na verdade, quando você grava primeiro o que é um auxiliar, depois começa a aprender outros tempos, e aí você começa a entender, a relacionar esse auxiliar do presente, por exemplo, com outros auxiliares, passado, futuro, ideia de condição, possibilidade, tudo isso, você é muito mais rápido. E aí você entende. O que pode acontecer, tá? E que é bastante normal acontecer, é a pessoa ela simplesmente gravar. E como que isso acontece? A pessoa ela grava, ela vai ver, do you study English? Do you study English? Depois ela vai aprender o Simple Past como se não tivesse nada a ver com o presente. Did you study English? Ela não vai entender que o do é o auxiliar e o did também, que se você trocar uma coisa é outra, e aí você muda a ideia, você muda o tempo. Se você não estabelece uma relação, o que vai acontecer? Você tende a ficar com um aprendizado muito mecânico e você não desperta em você a agilidade de você criar. Você lê, consegue reconhecer, você consegue escrever ou consegue falar quando você está lendo, mas na hora de criar uma frase, você acaba tendo dificuldade, porque você não entendeu, você só gravou. Quando você entende, você relaciona. Quando você relaciona, você ganha agilidade na hora de falar. Porque se você entende que do é auxiliar, did também funciona como auxiliar, e will, você consegue criar 3 frases, 3 perguntas aqui na hora. Do you speak English? Did you speak English? Will you speak English? Olha só. Eu simplesmente troquei. Mas eu só consegui trocar, meu cérebro só conseguiu fazer esse jogo porque ele entendeu a relação. Que eles são de tempos diferentes, mas todos eles são auxiliares. Aí você começa a perceber outras coisas. Se é auxiliar, vem no começo da pergunta. Pô, que legal. Quando você for aprender um tempo novo, e aí você vê uma pergunta e vê uma palavrinha começando, isso aqui provavelmente é um auxiliar, porque você entendeu o que é um auxiliar, você entendeu onde ele vem. Então, percebe a agilidade que você ganha quando você aprende isso? Então, é essa a ideia. Gravar e entender andam de mãos dadas, andam lado a lado. Então, se você só grava, fica mecânico. Tá? E uma hora, acredite ou não, pode ser que você não esqueça, mas você não consegue transformar aquilo que você gravou em algo novo. Você não tem poder de criatividade. Na verdade, você limita muito o poder de criatividade. Quer ver um exemplo disso? Uma frase bastante simples. My name is. My name is. Se você fala my name is, todo mundo vai conseguir falar pra você, my name is, meu nome é. Mas conforme você vai aumentando o grau de entendimento que é necessário, você vai vendo que algumas pessoas não conseguem responder mais.
Porque, na verdade, gravou. Isso é bom? É ótimo. Se você gravou My Name Is, agora pega o My Name Is e tenta criar outras frases. Como, por exemplo, My é meu. Então, My é meu. Então, se eu falar her, então como é que seria dela? Então, eu posso falar her name is. O nome dela é. Olha só que legal. Então, eu posso tirar... Se é meu, my é um possessivo. Então, eu posso tirar o my e colocar o her name is. Mas eu também posso colocar o his, que é dele. Então, o nome dele é his name is. Quando você pegou o my e relacionou com outros possessivos, meu, dele, dela, olha o que aconteceu. Aí você entendeu. Porque você entende quando você relaciona, tá? Então não fica preso só na ideia de gravar. Gravar é importante? Sim, mas se ele não combina no entendimento, acaba que fica muito mecânico. Você não tem agilidade de criar e de dominar. Entendeu? Então, entenda isso. Fechado, gente? E é normal a gente, né, cair em determinados vícios. E é justamente que eu tô fazendo essa live hoje pra gente tomar consciência, né? E quando eu falo com vocês, eu tô falando comigo também, né? Eu não... Todos os conselhos que eu dou conselhos pra mim antes e depois, né, eu passo pra vocês. São coisas que eu passei, que eu percebi e que eu coloquei em prática, que eu venho tentando colocar em prática. É sempre isso. Beleza? Espero que tenha ficado claro a diferença entre gravar e entender. Porque na live de terça, eu foquei muito na ideia de entender. Eu falei, gente, já falei muito sobre gravar, já falei da importância de você repetir, ver um episódio, uma série, já falei muito sobre isso. Então aqui eu vou focar mais em entender. Então, na live de hoje eu quero deixar bem claro que os dois são importantes. Os dois fazem parte do mesmo processo. Um precisa do outro, tá? Se você só grava, você fica limitado. Mas se você tenta entender muitas coisas sem você ter os elementos básicos antes, sem você ter os elementos básicos antes, tá? Você acaba que fica muito abstrato, tá? Acaba que você não consegue ter consistência, beleza? E agora vamos combinar aqui, vou deixar bem claro. É uma pergunta que é o seguinte: e preposições? Como que eu gravo preposições? Tá? Porque o que acontece, gente? Preposições são mais difíceis de você gravar por alguns motivos, tá? Porque preposições são mais abstratas, de você conseguir entender, são mais difíceis de você conseguir entender. É só você comparar. Quando você aprende o nome de um substantivo, table, mesa, teclado de computador, keyboard, tô falando várias palavras aqui hoje, né? Keyboard, beleza, tá bem concreto, você consegue ver, consegue visualizar. Mas a preposição ela é mais difícil de você gravar, porque a preposição ela tá sempre relacionada a uma outra palavra. E quando você traduz, no português a gente fala, o livro está na mesa. Na mesa, em mais A. Meu amigo está no shopping. No shopping. E em inglês, às vezes, quando você traduz, o que vai acontecer? Você consegue entender momentaneamente, mas por que em inglês a gente usa essa preposição, mas em português a gente usa essa? E existem esses conflitos. Então, preposições são temas bastante recorrentes de dúvidas que as pessoas têm. Justamente por conta disso. Porque não é tão claro quanto um nome, quanto um substantivo. Ela está sempre variando. Em inglês você às vezes usa de um jeito, em português você usa de outro. E como eu falei no vídeo, ela tá muito ligada à maneira como a gente vê. A gente fala em português, eu aprendi com os meus pais. Em inglês você fala, I learned from my parents. A ideia é de eu aprendi dos meus pais. A origem do conhecimento é dos meus pais, porque from é a ideia de origem. Então existem essas coisas, tá? Então, como que eu faço para poder gravar preposições? Então, vamos colocar em prática, vamos seguir uma ordem, tá? Aqui, eu falei, você primeiro precisa gravar, aí depois você começa a entender. Então, a primeira coisa que você tem que saber é saber que as preposições existem, tá? Então, beleza, as preposições existem, isso daí é para começar. E aí você escolhe, você vê uma frase, tá? O contexto ajuda muito. Por exemplo, I live in Brazil.
Tá? Aí você vai ver, beleza, então I live in Brazil. Isso é o primeiro passo, porque você vai ver que quando você fala Brazil, você usa o in. Aí tu, beleza, então falo Brazil, eu uso o in. Esse é o primeiro nível, I live in Brazil. Depois, o que você vai fazer? Você vai relacionar. Peraí, Brasil é país, então quer dizer que, toda vez que eu falo sobre país eu uso in, e aí tu checa. I live in Brazil, I live in Canada, I live in the USA. Tá, beleza. Então, quando eu falo sobre países, eu falo que eu moro, eu uso o in. Que legal. Então, eu posso usar in para outros lugares? Tá? Eu posso usar in para outros lugares? Aí tu vai ver. Deixa eu ver, eu posso falar assim, I live in Rio de Janeiro? Posso. Então eu posso usar para países, para estados. O que você vai fazer? A primeira coisa, você precisa gravar. A primeira coisa é Brasil, é concreto. Depois você começa a perceber o quê? O que Brasil é? Pertence a qual grupo? Países. Então, se eu uso in para Brasil, eu vou usar in para outros países também. Beleza. Aí depois disso, você começa a checar outras possibilidades. Será que eu posso usar para outras coisas, outros lugares? Posso usar para estado também. Eu posso usar para bairro, tá? I live in Portuguesa. I live in Copacabana. Beleza. E aí você vai testando. Beleza. Então não é só para país. Posso usar para país, estado, bairro. Só que vai chegar uma hora que você vai ver que você não vai conseguir usar o in. Por exemplo, se você for falar nome de rua, na rua onde você mora, por exemplo, I live on Guimarães Street, por exemplo. Para rua você vai usar o on. Então percebe, você começa relacionando, você começa entendendo, gravando, bem concreto. Para Brasil eu uso in. Depois você começa a perceber o conjunto. Entendeu? Brasil é o quê? Brasil é um país, então quer dizer que para país eu consigo usar. Depois você expande, você começa a ver, eu posso usar para outros lugares, porque o país é um lugar, né? É um lugar grande. Aí você vai ver. Depois você começa a relacionar com outros lugares. E por final, você começa a ver se dá para aplicar isso a quase tudo, que essa é a nossa ideia, né? A gente quer descobrir regra, por isso que muitas pessoas não gostam de português na escola, porque fala, caramba, sempre tem uma exceção à regra. Por quê? Você quer que a regra dê conta de tudo. Então, quando você chegar no momento que você descobrir que não se aplica aquilo, por exemplo, o in não se aplica para nome de rua, aí você vai falar, caramba, cara, mas que chato, pensei que aplicava para tudo. Pois não é esse o pensamento. O pensamento é que quando você chega nessa fronteira, é que você vai aprender algo novo. E aí você vai começar a prestar atenção quando se usa on. On, ideia de superfície, né? Então, rua, superfície, né? The book's on the table, superfície. Ela também é mais específica que o in, por exemplo, né? Então, o in é para lugares mais gerais. Então, país, estado, bairro. Quando começa a ficar mais específico, você usa o on. E aí tu vai ver, então posso falar rua. Beleza? Nome de avenida. Avenida também é superfície. Estrada, superfície. Que legal. E aí, o que eu vejo que muitas pessoas elas ficam tristes é que quando elas acham que a regra tem que aplicar para tudo. Tudo. O princípio tem que aplicar para tudo. Quando elas descobrem que tem um caso que não se aplica, elas ficam frustradas, porque elas acham que tem que decorar, né? O que vai acontecer? Quando você chega nesse limite, é a chance que você vai ter para poder expandir, para você poder aprender mais, porque aí você vai aprender um outro padrão, uma outra forma de pensamento, tá? E aí você vai expandindo. Tá? Então, essa a ideia. Sempre comece com algo concreto. Depois que você começa com algo concreto, você vai expandir para algo mais geral, tá? Então, grava primeiro, depois começa a entender a relação, entendeu? Aí depois que tu aprendeu o on, você vai ver que também tem o at, que o at é mais específico que o on. Quando você fala o seu endereço, você usa o at, tá? Ou então você fala de hora, né? Você usa o at. I wake up at 7 every day. Beleza? Então, isso daí vai fazer com que você grave no começo, mas você não fique só
refém de gravar, mas que você entenda. E quando você entende, você consegue falar melhor, você consegue usar a sua criatividade, porque você está relacionando com outros elementos. E criatividade é isso, né? É basicamente a gente conseguir encaixar. Então, gente, percebe que entender é um processo de amadurecimento, tá? E todo processo de amadurecimento, ele leva tempo. Então, não leva, assim, anos, né? Não tô falando que é algo que demanda muito tempo. Não, mas é algo que não acontece de maneira imediata. Você não aprende porque você simplesmente quer entender. Você aprende porque você passa por um processo. Você grava, você grava primeiro, depois você começa a relacionar. Aí depois que você relaciona, você começa a aplicar isso para outras coisas. Então, olha só, isso leva tempo. Ninguém começa simplesmente gravando e entendendo tudo ao mesmo tempo, porque vai demandar tempo. Isso é normal, tá? A Tamires falou, cara, é incrível porque me lembro da maioria das coisas que eu aprendi nas suas aulas. Ah, que bom, Tamires. Eu acho que é muito por conta disso, né? Porque justamente por conta disso que eu tava falando. A ideia de você não é só gravar, tá? Você grava e depois você começa a relacionar com outras coisas. Não é à toa que eu sempre bato nessa tecla, já fiz algumas aulas falando sobre isso, que, cara, a coisa mais importante que você precisa usar para aprender inglês é uma palavrinha muito simples, I, que é eu. Por quê? Quando você fala I e você lembra das coisas relacionadas a você, o seu cérebro tem uma memória muito melhor. É muito mais fácil dele resgatar essa memória. Por quê? A maior referência que você tem é você. No sentido de quê? De aprender. Então, ó, você trabalha? I work. Trabalha aos sábados? I work on Saturdays. Você tem que aprender a falar coisas relacionadas a você. Coisas que você consegue ver. Então, relacionar você, I, com as atividades faz com que você aprenda muito mais rápido. Eu vejo que às vezes as pessoas, elas entram num vício, elas começam a aprender inglês e querem falar, tipo, tudo. Isso é uma vontade muito boa, mas nisso elas não pegam com consistência, porque elas não começam com o básico. Começou a aprender inglês, se preocupa em falar o máximo que você puder sobre você. Porque a memória é muito mais viva. A gente tem uma coisa chamada memória episódica, que é a memória relacionada a fatos, coisas que aconteceram com a gente. Então, quando você fala sobre você está usando uma memória muito viva que você tem na sua cabeça. E você está conectando palavras a essa memória. Então, você tem todos os motivos do mundo para, se você está começando a aprender inglês, foca em I. Fala tudo sobre você. E agora eu acabei de pensar nisso aqui. O seguinte, quando você fala, I study, I work, você está gravando. Vamos supor, você não sabe como é que se fala trabalhar em inglês. Você fala I work. Você está gravando isso. I work. Eu trabalho. Está relacionando com a memória, porque você se vê trabalhando. I work. Depois disso, você fala, beleza, eu falo que é I work, então eu também posso falar que meu amigo trabalha. Então, he works, she works. Aí você vai ter que fazer algumas modificaçõezinhas, né? Porque quando é he ou she, o verbo ele vai sofrer uma modificação, mas o radical, a parte mais importante, você já relacionou. Então, olha só como é que a gente vai aprendendo que dá para aprender de várias formas diferentes por conta disso. Quanto mais ferramentas a gente usa para conseguir aprender, melhor, tá? Então, gravem isso, gente. Hoje o conselho, a orientação da live de hoje é alinhe gravar com entender, tá? A chave está no equilíbrio entre essas duas coisas. Se você grava, se tem preocupação de gravar palavras novas que você nunca viu na vida, muito bom, crie sentenças, fale, mas depois tenta relacionar, tá? Entender, relaciona essa palavra com outras coisas. Por isso que uma coisa que eu também falo muito é criar sentenças.
Porque quando você cria sentenças em inglês, você aprende a palavra work. Criou uma sentença, I work, você já está relacionando o I com work. I study, I dance. E você vai aumentando a qualidade da sua memória e aí sim você começa a entender. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sanado as dúvidas aqui de vocês. A diferença entre gravar e entender, e que não existe um melhor que o outro, na verdade eles são complementares. E que a grande sacada é você conseguir alinhar os dois. Conseguindo alinhar os dois, seguindo as orientações que eu dei aqui, vai ficar muito mais fácil e você vai de fato aprender e não esquece mais. Beleza, gente? Então é isso. Nos vemos na nossa próxima live de terça-feira no YouTube. Bye bye, guys. See you.